Boa noite, querido irmão. Boa noite, querida irmã. Que a graça e a paz esteja com cada um de nós. Estamos iniciando nesse momento mais uma transmissão aqui pela página da Paróquia Evangélica de Lontras. Como eu havia colocado também nos dias de hoje, nas nossas redes sociais, convidando para quem quisesse, quem tivesse disponível nesse momento, estar também entrando aqui para a gente ter um tempo de reflexão na palavra bíblica e assim também podermos conversar um pouco, orar juntos e perceber como também nesse momento de isolamento social o Senhor tem estado conosco e o Senhor tem também feito com que a gente possa, através das redes sociais, ter também este tempo de conversar, de dialogar, de poder estudar juntos a palavra de Deus. Você que está chegando, você que está entrando agora, você que está acompanhando essa transmissão, ela tem o propósito de também a gente ter uma breve reflexão bíblica e já desde já eu vou estar convidando também a todos que podem acompanhar através aqui das nossas transmissões as programações da Semana da Paixão. Nós ainda estamos no decreto que impossibilita de que as igrejas vão estar se reunindo e é algo novo para todos nós. Ainda essa semana conversávamos com os líderes aqui da paróquia e desde o período da Segunda Guerra Mundial as igrejas não ficaram mais fechadas. As igrejas tiveram liberdade de celebrar os seus cultos, as suas programações e em 2020, desde a Segunda Grande Guerra, as igrejas estão fechadas. O contexto que estamos vivendo é bem diferente daquele momento. Não há o cerceamento da liberdade, mas por amor às pessoas, como igreja, nós também acatamos as decisões das autoridades e queremos juntos também poder contribuir para que essa epidemia não cresça e no mais breve possível possamos estar novamente congregando nas nossas igrejas, louvando a Deus juntos, celebrando também com alegria. Amados, eu gostaria de refletir com vocês brevemente também nesta noite de sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, com uma palavra que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 20. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 20. E aqui nós temos um relato dos acontecimentos anteriores ao momento da Páscoa. Nesse domingo, conforme o nosso calendário litúrgico, é domingo de Ramos. Domingo anterior à Páscoa foi o momento onde Jesus entra em Jerusalém, onde Jesus agora está chegando em Jerusalém juntamente com os seus discípulos e com as pessoas que o acompanhavam para, como bom judeu, celebrar a Páscoa. Nós lembramos que a Páscoa, para o povo judeu, não tinha o significado que tem para nós cristãos. Para os judeus, a Páscoa era uma festa de libertação da escravidão do Egito. Lembra lá no Antigo Testamento? A passagem lá em Êxodo, quando Moisés sai com o povo do Egito, atravessa um mar vermelho, as pragas, o faraó. Certamente em algum momento nós já ouvimos esta passagem bíblica e nós também já refletimos sobre esse texto bíblico. E após a saída do Egito, eles passam 40 anos no deserto. E nesses 40 anos no deserto, eles recebem os mandamentos, as tábuas da lei, e ali também é instituído os compromissos, as obrigações e as festas religiosas do povo judeu. E uma delas era a festa de Páscoa. A festa da Páscoa consistia em todo ano o pai de família, juntamente com a sua casa, celebrar
a libertação do povo da escravidão. E também quem tinha possibilidades ia até Jerusalém, ao Templo de Jerusalém, participava das programações naquela semana, especialmente naquele final de semana, para poder assim se alegrar e louvar a Deus pela libertação da escravidão. Jesus, como bom judeu, estava também chegando em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Não sabiam as pessoas que Deus já havia programado que seria naquela Páscoa que aconteceria os eventos que levariam Jesus até a cruz e assim possibilitando a salvação para toda a humanidade. Quando Jesus chega a Jerusalém, se cumprem as profecias de Zacarias 9:9 e ali Jesus agora também vai ser ovacionado como rei. Eu não vou entrar aqui nesse texto bíblico da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque esse é o evangelho previsto para esse domingo. Então, nesse domingo, domingo de Ramos, também vai haver a nossa transmissão online aqui na página da paróquia, o nosso culto aqui da Paróquia Evangélica de Lontras, não presencial, online, claro, onde nós vamos refletir juntos sobre essa passagem bíblica. Então, eu não vou entrar a fundo nessa passagem do Evangelho, porque nós queremos refletir no domingo agora, e eu já deixo o convite para você que está acompanhando agora essa transmissão, domingo de manhã, domingo de Ramos às 9 horas, você também estar conectado com a gente, que vamos estar ao vivo. Eu aqui, você na sua residência, onde você estiver, onde você tem acesso também a esta transmissão, para a gente poder celebrar a Deus juntos e ali também poder refletir nesta passagem bíblica que nos fala da entrada de Jesus em Jerusalém e por qual motivo então a igreja passou a adotar também o domingo que antecede a Páscoa como sendo o domingo de Ramos. Pois bem, queridos, no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 20, tem uma passagem muito interessante, muito peculiar. Depois que Jesus havia entrado em Jerusalém, segundo aqui o evangelista João, alguns gregos querem ver Jesus. Não os judeus. Os judeus conhecedores das profecias, os judeus que conheciam a história dos patriarcas de Abraão, de Jacó, de Isaac, que conheciam a história da libertação do povo de Deus lá do Egito. Não são esses que querem ver Jesus, são alguns gregos, ou pagãos, como também eram assim denominados. Eu faço então a leitura do verso 20 até o verso 26, lá no Evangelho de João, conforme a linguagem moderna, a linguagem de hoje. E assim diz a palavra do Senhor. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, havia alguns gregos. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram agora falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de o Filho do Homem receber grande glória. Eu afirmo a vocês que, se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem não se apega à vida neste mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali ele estará também. E o meu Pai honrará quem me serve. E aí no verso 27, Jesus então vai anunciar a sua morte. Ele vai dizer: sinto agora uma grande aflição. O que eu vou dizer? Direi: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para isso que eu vim. Pai, glorifica ao teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo: eu já glorifiquei o meu nome e continuo a glorificá-lo.
A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Mas Jesus disse: Não foi por minha causa que veio essa voz, mas foi por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso para indicar como iria morrer. E a multidão respondeu: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é este Filho do Homem? E Jesus respondeu: A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam as suas vidas enquanto tem essa luz para a escuridão e não caia de surpresa sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, acreditem nela para que possam pertencer à luz. Queridos, essa palavra aqui do Evangelho de João, no capítulo 12, ela nos traz o relato dos acontecimentos anteriores também aos eventos da Semana da Paixão. O que aconteceu já nos primeiros dias após a entrada de Jesus, nós não temos maiores detalhes. Mas posteriormente nós vamos ter mais detalhes, né? Inclusive o que os evangelhos nos relatam. E também nós, como igreja cristã, celebramos em muitas das nossas comunidades, inclusive com o Tríduo Pascal, relembrando os acontecimentos da Quinta-feira da Paixão, aonde Jesus lava os pés dos discípulos, aonde ele institui a Santa Ceia, juntamente com os seus. Sexta-feira, então, o seu julgamento e também a sua morte na cruz. O sábado, o silêncio após Jesus ter sido sepultado. E o domingo de manhã, quando ele então ressuscita, quando é ressuscitado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, onde o túmulo está vazio e a alegria toma conta dos corações daqueles que se dão conta de que agora sim Jesus cumpriu tudo o que havia dito. Amados, vamos focar em algumas partes desta passagem para a gente refletir aqui nessa noite. Primeira delas que nos salta aos olhos quando nós olhamos para esta passagem bíblica é o interesse de os gregos quererem ver Jesus. Significa que o testemunho de Jesus ele está indo além dos judeus. Pessoas de outros povos querem ver Jesus. Pessoas que não faziam parte da linhagem de Abraão, que não tinham o apreço da lei que os judeus tinham, mas eles também estavam ali em Jerusalém, por algum motivo, talvez porque viviam ali, ou porque estavam também vivendo entre os judeus, ou porque eram pessoas pertencentes ao Império Romano, que também tinha o domínio político sobre a região da Judéia naquele período onde Jesus veio a esse mundo. E eles então vão até os discípulos e pedem para ver Jesus. João não nos diz se Jesus os recebeu. João aqui nos diz de que nesse momento Jesus então diz: a minha hora chegou. A minha hora chegou. Aquilo que tantas vezes eu já havia dito a vocês que haveria de acontecer, agora a minha hora chegou. E eu afirmo a vocês que se o grão de trigo não for lançado na terra e não morrer, ele continuará apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Jesus usa essa imagem da agricultura para falar que era exatamente isso que iria acontecer. O grão de trigo, para ele poder produzir, ele precisa ser lançado à terra. E quando ele é lançado à terra, ele morre. Mas ele, ao ter contato com a umidade, ele vai brotar e ali ele vai crescer, tornar-se uma planta e produzir muito trigo. Jesus
também haveria de morrer. Seria sepultado, desceria à mansão dos mortos, como nós lembramos no credo apostólico. Mas no terceiro dia, ele ressuscitaria. Querido irmão, em seguida Jesus nos fala palavras duras de ser ouvidas. Pois ele diz: quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem não se apega à vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Quem quiser servir, siga-me, e onde estiver, ali também eu estarei, meu Pai o honrará. Nós estamos nesse período de epidemia. Em muitos lugares nós já temos casos de Covid-19. Em muitos lugares nós ainda não temos. Mesmo assim se mantém todo um cuidado, uma vigilância em relação a essa doença. Nós temos visto notícias todos os dias nos mais diferentes meios de comunicação sobre o que está acontecendo em roda do mundo. Primeiro era a China, depois foi para a Europa, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Estados Unidos. E isso nos assusta, porque a gente fica receoso em pensar, será que nós também aqui no Brasil vamos passar por isso? No início não foi dado muita atenção quando começou lá na China e houve uma mortandade muito grande. Depois foi para a Itália e no primeiro momento também não foi considerado como grave. E agora está uma verdadeira calamidade. Várias pessoas morrendo a cada dia na Itália, na região da Lombardia. Temos visto isso acontecer na Espanha, temos visto nos Estados Unidos. E inevitavelmente a gente se pergunta, será que nós aqui no Brasil também vamos passar por isso? O vírus chegou. Pessoas doentes praticamente em todos os estados. Pessoas vindo a óbito também aqui no Brasil, ainda num número pequeno. E a minha oração sempre tem sido que Deus tenha misericórdia de nós, tenha piedade, dê sabedoria aos nossos governantes para que também todas essas medidas de contenção possam fazer com que a gente não chegue a uma situação como a Itália chegou. Uma situação como os Estados Unidos está enfrentando agora no seu inverno. Aqui no Brasil nós ainda estamos num período quente. Estamos entrando também, aos poucos, já estamos no outono, daqui a pouco vamos estar no inverno. E eu creio que você também já se perguntou, será que nós vamos enfrentar isso? Será que nós vamos ver pessoas também do nosso conhecimento contraindo esse vírus e vindo a óbito? Como que será? E aí essa palavra de Jesus nos diz, quem ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem não se apega à vida nesse mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Meu irmão, eu quero falar contigo nessa noite de um assunto que não é muito agradável da gente ouvir. Eu sei que a maioria das mensagens que têm sido postadas no Facebook, e a gente tem muita coisa nesse período, até porque é a única forma que a igreja pode também estar se comunicando agora, e graças a Deus que a gente tem essas tecnologias. E aí então tem mensagens dos mais diversos pastores da ISLB, da Igreja Luterana, de outras denominações, de padres da Igreja Católica. Temos mensagens com conteúdo muito bom, temos mensagens que trazem ânimo, esperança para as pessoas, mensagens que dizem sim, Deus está no controle de tudo, isso vai passar. Mas a realidade da morte está presente em nosso meio. A morte faz parte da realidade da vida. Nós temos consciência disso. Nós sabemos que um dia cada um de nós vai enfrentar a sua finitude. Nós sabemos de que ninguém vai ficar aqui para sempre. Nós não somos eternos, nós somos seres mortais. E mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer.
E quando acontece uma epidemia, onde nós não temos controle, um vírus invisível, um inimigo invisível que está viajando o mundo todo, e nenhum de nós está livre, porque nós tomamos cuidados, mas ele está aí invisivelmente, e ele pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Aí muda a situação. É diferente. É diferente porque há um inimigo invisível ao nosso redor. Nós ainda não temos visto isso. E tomara ao bom Deus que não aconteça conosco. Mas nós não podemos ignorar que essa epidemia ela pode vir a piorar. Ela pode também passar. Vai depender muito de tudo aquilo que nós temos feito e também da forma com que esse vírus irá se propagar em nosso meio. Mas essa palavra de Jesus nos lembra de que quem ama a sua vida vai perdê-la. O que Jesus quer dizer com isso? Se eu estou tão apegado às coisas desse mundo, se eu estou tão agarrado a tudo que eu vejo e o que eu tenho aqui nesse mundo, eu vou perder tudo isso. Porque isso é desse mundo. Eu vim aqui para esse mundo sem nada. Eu e você, nós nascemos nus. Não trouxemos nada quando saímos do ventre materno. E vamos partir daqui sem nada. Algumas pessoas vão nos conduzir até o último repouso. Se nós fazemos parte da igreja, certamente vai ter a família, os irmãos, o pastor vai jogar 3 punhados de areia e todo mundo vai voltar para casa e a vida vai continuar. Tchau, obrigado. Às vezes a gente pensa nisso até e dá aquela impressão de que algo frio. Mas, queridos, é a realidade da vida. É a realidade da vida. Mais cedo ou mais tarde, esse momento vai chegar para todos. E aí agora há um inimigo invisível que tem feito com que essa realidade seja mais presente. Que tem mostrado de que nós cristãos precisamos estar preparados para qualquer momento nos encontrarmos com o nosso Senhor. Nós cristãos precisamos ter certeza de que eu estou aqui nesse mundo de passagem, mas de que o melhor ainda está me aguardando. Quem ama a sua vida vai perdê-la, mas quem não se apega à vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Amados, uma das funções da igreja é a gente estar juntos nessa caminhada, fortalecendo uns aos outros, podendo sempre também levar uma palavra de fé e de ânimo. Mas nós, como igreja, temos uma tarefa, e a mais importante que Jesus nos deixou. A igreja tem a função primordial de nos preparar para um dia morar no céu. A nossa função como igreja é a gente experimentar os sacramentos, o batismo, a Santa Ceia, ser servidos por Deus pela palavra, guiados em nossa vida pelo seu Espírito Santo, para conservar a nossa vida para a vida eterna. Nesse momento de insegurança, nesse momento onde essa doença invisível tem assustado muita gente, muitas pessoas agora têm parado para refletir sobre isso. E aí eu vou para o versículo lá final, no verso 35 que nós ouvimos em João capítulo 12, versículo 35. Jesus diz: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam as suas vidas enquanto tem essa luz, para que a escuridão não caia de surpresa sobre vocês.
Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, acreditem nela, para que possam pertencer à luz. A luz é a palavra de Deus. Essa é uma imagem que a Bíblia nos traz para falar da palavra, do Santo Evangelho, daquilo que Deus nos revelou através de Jesus, seu Filho, que nós temos aqui na Sagrada Escritura. Essa é a luz. Sobre essa luz que nós andamos, sobre aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra. Nós vivemos no tempo da graça, ou seja, a partir daquilo que Jesus nos alcançou na cruz, que nós vamos lembrar agora nessa Semana Santa, na Semana da Paixão. Jesus se entregou na cruz, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e deixou-nos a promessa que todo aquele que nele crê, mesmo que mora, viverá eternamente. Que todo aquele que confessar a Jesus com a sua boca como Senhor e Salvador, viverás eternamente. Essa luz está conosco. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre os apóstolos 50 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo que queima em nosso coração, que nos convence das verdades da Sagrada Escritura, aquele que nos convence da nossa dependência de Deus, esse está nos guiando na luz de Cristo. Martim Lutero, o reformador, ele dizia: eu pelas minhas próprias forças não posso nem sequer vir a crer, mas Deus me presenteou com a fé, me deu dons através do Espírito Santo, e Ele me convence pela palavra dos meus pecados e da minha necessidade de um Salvador que é Cristo Jesus. Amados, nós estamos passando por um momento de preocupação? Sim. Isso também nos preocupa em relação ao nosso futuro, em relação à saúde dos nossos queridos? Com certeza. Isso nos preocupa na questão econômica, porque podemos vir a passar por um momento de grande recessão, pessoas vão ficar desempregadas, pode vir a faltar o pão para muitos? Com certeza nos preocupa. E essa preocupação, ela é saudável, essa é uma preocupação genuína. E que bom que estamos preocupados, não só conosco, mas também com as demais pessoas, com o nosso município, com o nosso estado, com a nossa nação. Mas a luz está conosco. A luz está conosco, ou seja, Deus soberano, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, o Espírito Santo, o seu Consolador, o nosso Consolador, esse está conosco. E essa luz está conosco. E nós devemos viver as nossas vidas enquanto temos essa luz, para não cairmos na escuridão. Amados, quando nós olhamos para tudo que a palavra nos ensina, para os sinais que a palavra nos ensina, Jesus disse que haveriam muitos sinais para que nós não fôssemos pegos de surpresa. Eu não estou aqui dizendo, de forma nenhuma, que esse vírus é castigo de Deus. Eu não creio nisso. Porque eu creio num Deus amoroso que entregou o seu Filho na cruz por amor a nós. Não um Deus cruel, mas um Deus que ama os seus filhos, que os acolhe na sua graça e os ama incondicionalmente da forma com que nós somos. Mas Deus nos ama tanto que Ele não permite que nós continuemos da forma com que estamos quando chegamos diante dEle. Deus vai transformando a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vai nos lapidando, nos preparando para conservar a nossa vida para a vida eterna. Vai preparando os seus filhos e filhas para um dia estar na eternidade. E amados, nós não podemos ignorar que num momento assim, muitas pessoas passam a refletir de forma diferente sobre as suas vidas, sobre a realidade que temos vivido.
Nesse momento, tem pessoas que têm muito dinheiro, avião, apartamentos, casa na praia, casa na serra, casa no exterior, mas está em casa. Não pode sair, não pode viajar, não pode usufruir daquilo que os bens lhe proporcionam. E aí nós nos damos conta de que, como a própria palavra nos diz, maldito o homem que coloca a sua confiança nas coisas desse mundo. Ele vai se frustrar. Será que Deus não está também querendo nos mostrar de que a humanidade estava caminhando a passos largos, cada vez mais longe da sua vontade? E aí vem um vírusinho invisível e para o mundo, para as maiores economias, faz com que cidades que nunca pararam estão desertas. Via ontem ainda uma reportagem sobre o centro de São Paulo, totalmente vazio. Inimaginável se a gente tivesse dito isso alguns meses atrás, que o mundo iria parar. Mas o mundo parou. E a minha oração é que esse tempo também seja para a gente refletir de que nós não estamos no controle. Deus está no controle. Nós não somos criadores, nós somos criatura. Deus Criador está no controle de tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando ele, lá em Gênesis, como nos relata a Sagrada Escritura, Deus iniciou a história, entrou na história através de Jesus, que vamos relembrar também nessa Semana da Paixão, e ele vai concretizar a história quando Jesus voltar para buscar os seus. Deus está conduzindo a história. E a pergunta que eu deixo para ti, meu irmão, e assim também eu já quero ir me conduzindo ao final da reflexão de hoje: você já faz parte dessa história? Você já faz parte da história daqueles que creem e caminham de fé em fé, guardando a sua vida para a vida eterna? Os gregos foram até Jesus porque eles queriam ver Jesus. E certamente eles devem ter em algum momento tido contato com a sua palavra, com os seus discípulos. E eles queriam conhecer esse Jesus. Eles não eram judeus, mas eu quero crer que eles queriam fazer parte desta história que Deus estava iniciando com a humanidade através de seu Filho. Jesus entrou na história, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, para fazer parte da nossa história. Da minha, da sua, da minha casa, da sua casa. Nessa Páscoa, nós não vamos poder celebrar o culto comunitário, mas nós queremos celebrar como igreja, como aqueles que creem. E Páscoa só tem sentido se Jesus faz parte da nossa história. Se Jesus não faz parte da minha e da sua história, olha a palavra que Jesus disse: aquele que ama a sua vida vai perdê-la. Mas quem não se apega à vida nesse mundo vai conservá-la para a vida eterna. Se Jesus faz parte da minha história, se eu tenho plena confiança de que eu estou andando na luz, se eu estou vivendo pela sua palavra, não importa o que virá. Não importa o que virá pela frente. Não importa se eu vou morrer do coronavírus ou não, se eu vou ficar idoso ou não, se Deus vai me conservar em vida ainda muitos anos ou não, porque assim como disse o apóstolo Paulo, depois de ter tido essa experiência, que agora Jesus fazia parte da sua história, morrer para mim é lucro.
porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde que a morte está ao nosso derredor. Aqui no Brasil ainda não. E como eu disse anteriormente, eu oro a Deus que Ele nos livre disso. Muitos cristãos têm orado para que Deus tenha misericórdia de nós. Mas imagine você vivendo num contexto como o da Itália, onde você vê vizinhos vindo a óbito, amigos vindo a óbito, pessoas do seu redor vindo a óbito. A morte ao seu redor, como um gato rodeando um prato de mingau quente. A qualquer momento pode também acontecer contigo. Se nós olhamos para o testemunho dos irmãos que viveram em tempos de calamidade, de peste, de guerras, se nós olhamos para os hinos que temos no Inário 1, olha uma vez, no Inário 1, alguns hinos que temos lá. Quase todos eles, nas últimas estrofes, estavam preparando as pessoas para enfrentar a morte, porque ela era uma realidade presente. Guerras, pestes, a expectativa de vida era baixa na Idade Média, nos períodos de crises. Então os cristãos se apegavam firmemente em Jesus e confiando na sua palavra de que aqui nesse mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que nós queremos nos agarrar também nessa semana que vamos relembrar os eventos da Páscoa. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus veio nos trazer esperança de que nesse mundo podemos enfrentar situações adversas, mas o melhor ainda está por vir. Tem uma música popular da banda Legião Urbana, onde o seu autor diz que nos deram espelhos e nós vemos um mundo doente. Nós vivemos num mundo doente. Nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos num mundo onde a realidade do pecado faz parte. E nós vemos o mundo através desses espelhos que nos deram. Ou seja, os nossos olhos, eles enxergam as coisas a partir dos desejos humanos. Mas nós devemos olhar para tudo isso que estamos vivendo com os olhos de Cristo e nos perguntar: o que, Senhor, tu queres de mim nesse momento? O que, Senhor, tu queres me ensinar nesse momento? O que eu posso fazer nesse momento? Há um texto de Martim Lutero, e Lutero enfrentou a peste negra. E Lutero, então, ele diz que eu, como cidadão, vou fazer o que eu posso para poder contribuir para que essa doença não se alastre. Mas eu vou crer e me agarrar firmemente em Cristo. E se for da sua vontade, que eu sucumba através da peste, que assim seja, porque eu vou estar com Ele. Amados, eu não estou dizendo que nós não devemos tomar todos os cuidados necessários. Sim, como cristãos devemos tomar. Como cristãos devemos contribuir com a nossa parte, com aquilo que está ao nosso alcance, também para evitar ao máximo a propagação dessa doença, para podermos lutar contra ela, preservando a vida por amor aos irmãos. Vamos fazer tudo que esteja ao alcance para a gente poder contribuir. Como cidadãos desse mundo, faremos o nosso melhor. Mas como cidadãos do céu, possamos viver não apavorados, com medo da morte, mas na certeza de que nós já recebemos o maior presente, que foi a salvação nos dada através de Jesus. Vamos iniciar nesse domingo a Semana da Paixão, celebração do Domingo de Ramos, e assim também vamos ter ao longo da semana. Eu vou estar também postando ainda nas nossas redes sociais, convidando a você que me acompanha nessa transmissão e também que
tenho tempo, possibilidade e que gostaria de acompanhar, fica o convite também para as celebrações da Semana da Paixão. Elas vão ser pensadas com muito carinho também para a gente poder estar juntos, impedidos de estarmos aqui na igreja, fisicamente no templo, mas juntos, adorando a Deus, buscando auxílio na sua palavra, nos fortalecendo na fé. E que Jesus seja também aquele que continue a nos guiar pela sua maravilhosa luz. E eu quero concluir essa reflexão com o verso 35 aqui de João 12. Jesus diz: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam as suas vidas enquanto tem essa luz, para que a escuridão não caia de surpresa sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, acreditem nela, para que possam pertencer à luz. Amados, que alegria saber de que a luz de Cristo está conosco. O seu Espírito Santo está conosco. Está nos guiando nesse momento como igreja. Está guiando também as nossas autoridades. Existem muitas críticas, existe muita gente postando críticas, seja a favor, seja contrário, ao nosso governador, ao nosso presidente, aos nossos prefeitos. Algumas até com fundamento, mas a grande maioria impensadas, egoístas, pensando somente no seu próprio umbigo. Nós cremos de que as autoridades existem porque Deus assim as permitiu. Paulo fala isso também nas suas cartas. Então, nós queremos crer que nesse momento Deus está conduzindo a tudo isso através de seu Filho e através do seu Santo Espírito. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Por isso há muito desespero. Por isso que há muitas pessoas que estão apavoradas nesse momento. Estão longe de Jesus. Não sabem para onde vão. E se eu vir a morrer, pastor? Essa pergunta tem que estar resolvida. Nós cristãos temos ela resolvida. Se eu vir a morrer, encerrou-se o meu tempo nesse mundo, eu vou estar na glória com Cristo. Mas para quem está na escuridão, o desespero, a angústia, a depressão é grande. Não sabe para onde vai. E você, meu irmão, sabe para onde vai? Se você tem essa certeza, glória a Deus. Se você não tem essa certeza ainda há tempo para aqueles que estão vivendo as suas vidas. Enquanto vocês têm a luz, acreditem nela, para que possam pertencer à luz. Nós temos o privilégio de ter a luz de Cristo. Nós temos o privilégio de vivermos pela sua palavra. Nós temos o privilégio de poder, mesmo através desta transmissão, ouvir a palavra, refletir juntos e assim também mantermos firme a nossa fé. Que Deus abençoe, aplique essa palavra no nosso coração e que o Senhor também guarde a todos nós. Amém. Queridos, também quero mandar